Olá, estamos aqui para mais um vídeo que ninguém pediu, mas mesmo assim a gente faz, só para ter alguma coisa para fazer sábado à noite. Certo, amor? That's right. Ok. Looking to do something. Então nós decidimos... Bom, já vou dizer o que a gente vai fazer. Mas nós decidimos fazer o vídeo cada um falando na sua língua natal e quem assistir que se vire. Não, nós achamos que seria a forma com que cada um ia ficar mais confortável e talvez algo que fosse engraçado e talvez até um desafio para quem assistisse, né? Então, eu falo inglês, o Mike fala português, mas cada um vai falar na sua língua natal. Então, eu vou falar em português, o Mike vai falar em inglês durante esse vídeo, tá? Vamos ver se vocês gostam. A ideia é a gente responder a uma tag literária. Somos booktubers? Não. Né? Não somos, não queremos ser, mas a gente gosta de livros, de dar dicas de livros, de falar sobre livros, e é claro, de ler livros. Então a gente resolveu fazer essa brincadeira aí num sábado à noite, já que somos pais de 2 e não saímos para nada, então a gente faz coisa em casa. Certo, amor? That's right. So if those of you counting along at home in English, that means we're going to be speaking in our Christmas language. Jingle bell, jingle bell. Because you said Natal, right? Thank you. Brincadeira. Então tá. E talvez a gente se confunda um pouquinho e fale umas coisas trocadas na língua inversa. I'm kidding. Porque, né, é isso que acontece mesmo. Eu sei que você está brincando. Então tá, então a gente vai responder a uma tag literária. Deixa eu só dar os créditos aqui, só um pouquinho. É uma tag que é original da... Só um instante. Da Keeping Tabs. Então é uma tag gringa, né, uma tag de fora. E ela foi adaptada pela Beatriz Paludetto, sempre erro o nome dela. Então tá, então vamos lá. Então significa o quê? A gente vai ter 20 perguntas. O nome da tag é Você Tem Esse Livro? E daí a gente pega o livro que a gente escolheu, que tem a ver com aquela pergunta. Eu só poderia pegar os meus livros e o Mike só poderia pegar os livros dele, né? Eu evitei pegar livros do Kindle porque eu tenho bastante livros físicos. Como o Mike lê bastante, claro, né, em inglês, embora ele tenha vários livros em português também, então ele compra mais livros em e-book, porque acaba ficando muito caro comprar livros físicos em inglês, né? E ele deixou muitos livros lá nos Estados Unidos também na casa dele, porque era, claro, né, pesado, caro para trazer. I will say that actually most of mine are physical. There are a few. Ok, ótimo então. Então tá. Vamos ver, interrupções são possíveis de acontecer a qualquer momento. Né? Inclusive tem um rapazinho aqui deitado no meu colo. Vamos ver se ele acorda ou não durante, mas enfim. Então são 20 perguntas e vamos ver então quais os livros que a gente achou. A gente também não podia pegar livros da Laura. Porque alguns livros da Laura estariam dentro dessas categorias, mas era proibido, só cada um pega os seus, tá? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta e eu acho que eu passo para você, daí você já responde e depois eu trago a minha resposta. Pode ser? Então a primeira é, você tem um livro infantil? Yes, I do have a children's book. This is Pequenos Titãs, so little Tiny Titans in English, and I thought this would be a good one for Alava, but she didn't really like it so much. It's kind of like a Turma de Monica thing, you know, or Peanuts thing, or they have, you know, your principal DC characters in school. So you have, you know, Robin, Superman, and Flash, and everything, and it's nice. I would say it's great for her age, for reading and everything. And I don't think it's, you know, when it comes to superheroes and comics and stuff, they tend to be very violent at this age for kids. So I hope she grabs onto it, but she doesn't have to. You know, it's her choice. Esse livro está nas caixas de livros dela? No, because this is mine. Ah, é seu? Se você quer que ela descubra, eu sugiro que você deixe nas caixas but you dela. know, this format is going to get destroyed in her. Tá bom, então. Ok. Então, vamos para o meu. Eu tenho alguns livros infantis, mas eu escolhi mostrar esse, que foi o presente do Mike. Aliás, eu tenho o primeiro e o segundo, que são Os Arteiros Mágicos. E quem escreveu ele foi o Neil Patrick Harris.
E para quem assiste How I Met Your Mother, é o Barney, né? E o Neil é famoso de qualquer forma, acho que todo mundo conhece ele. E é bem engraçado, uma leitura bem dinâmica. Eu não cheguei a terminar, porque quando eu comecei a ler ele, eu estava lendo outros livros juntos e acabei tendo que deixar um de lado, porque eu sempre faço isso, sempre leio mais livros juntos. Mas é um livro bem interessante, bem legal. Ele é para crianças um pouquinho mais velhas, né? Não é para criança bem pequena, mas tá aí. I thought you were going to choose this for another category. Os Arteiros Mágicos. Ele cabe em várias outras categorias, mas eu escolhi um livro por categoria para não repetir. Mas ele caberia sim em outras categorias. A segunda, você tem um livro que não entendeu. Yeah. This one. So, A Obscena Senhora de Hilda Hilst. Hilda Hilst. This was probably the hardest. It's one of the shortest and one of the hardest books I've read in the last calendar year. I still don't even know what I've read. You know what I mean? We had the meeting, we had the discussion, and I still don't know quite how to explain this book. So I'm going to go say this one. This was really challenging because it's a flow consciousness memory thing, and there's a good amount of in terms of like the language is a little challenging too, because it's in Portuguese. So I would go with I went with this one. It was hard. Eu nunca li a Hilda Hilst, então eu não sei o quão difícil, o quão complexa é a escrita dela. Mas eu acredito em você. Então, eu fiquei pensando bastante sobre essa categoria, porque assim, eu acho que dos livros que eu li, não tem nenhum que eu não tenha entendido. Talvez eu não entendi alguma coisa, assim, alguma parte, alguma, sei lá, alguma coisa da história. Mas de completo, assim, não que eu lembre. Que sejam livros de ficção, né? É claro que tem livros daí, por exemplo. Eu poderia trazer livros de psicanálise aqui, mas eu também não li eles por completo, então eu não trouxe. Então eu vou trazer aqui um livro que é bem... que vai ser bem polêmico, mas a minha ideia não é polemizar, porque de fato não entendi e faz todo sentido para mim não entender, tá? Is this the Bible? É a Bíblia. Essa Bíblia é a Bíblia da minha mãe, por isso ainda ela está comigo, por isso que eu guardo ela, porque né, tem alguns dos santinhos dentro, então tinha um significado para ela, tinha um afeto dela, por isso que eu guardo ela comigo, né? Mas nunca entendi e isso explica em partes, né? Foi só uma parte. Porque que hoje eu sou ateia, claro. Mas é algo que eu nunca entendi. Se eu ler hoje de novo, eu sei que eu não vou entender. Tá? Então era isso. A terceira. How you write it. Yeah. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Oh, boy, do I. So I took the opportunity to go with the comic on this one too. This is Dr. Aphra. She's in the Star Wars universe, and she's actively involved with like Darth Vader throughout her in the timeline. She's a badass. Boy, she is like an Indiana Jones, Han Solo type, but very much like she plays both sides and makes a fool out of everybody. And it's her learning process of how she kind of tricks. She is, known for tricking people, especially people she's romantically involved with. She's also gay, so it's another. I chose this as another, another reason to point out is Pride Month. We have Pride Month, so here's a character Legal. in the Pride Month to celebrate. She's very entertaining, and she learns a lot. And there's a lot of heartfelt lessons in these comics too. I don't think they're just action. And so there's a lot of exploration, and there's some mystery and treachery, and I find it so entertaining. Se apaixonou mesmo pelo Yeah, personagem? These are great. They're really good. Eu ainda quero ler. Ainda vai pra fila. So this one was written by Alyssa Wong. E desenhos. And then I think most of the art on this volume is Marika Cresta. I'm not as familiar with her work on that one, but Parece ótimo. It's great. Recommended. Bom,
eu vou trazer, pelo que eu entendi dessa categoria, para mim, dos meus livros, o que mais está dentro dessa noção é As Brumas de Avalon, que é uma versão, né, é uma ficção em cima da história original do Rei Arthur, mas pela perspectiva das mulheres. Então, para mim, eu trouxe um dos tomos, né? Existe uma versão do livro que é um tomo único, né? Um livro único, mas esses aqui da Imago, não sei como é que fala, que é bem antiguinho, são 4 tomos, né? Então, eu lembro de ser lido há muito tempo e, assim, explodiu a cabeça, assim, uma perspectiva totalmente diferente, corajosa, inovadora, que estava faltando, e ainda amo demais, apesar, né, de hoje a gente saber que a Marion tinha questões problemáticas, né, Yeah. que a gente precisa considerar. Ainda assim, uma história que virou a mesa, né, em muitos sentidos. If you remove the name from the book, just consider the book, right? Just Que é uma consider pena, the name. porque é um dos livros da minha vida, assim, não sei como apagar isso. Será se é preciso apagar ou não? Isso é uma outra discussão, Yeah. né? Enfim. Ok. Você tem uma série que não finalizou? Yes, I do have a series of books I haven't finished. I brought both of them with me here because Steve bought them for me and sent them to me, and they are so beautiful. So we have The Half-Drowned King São lindas essas capas. and The Sea Queen. I know they're probably like backwards, but at least Não, on my parece bem. So these are written by I'm not sure if I'm going to say her name right, but it's Linnea Hartzucker. And so it's about a brother and a sister in a Viking timeline, and he is betrayed, and he and his sister gets separated over time, but then he becomes like a well-known warrior and strategist and very successful, and his sister is kidnapped in a sense. But then she's also later becomes the Sea Queen, and they're sort of on opposing sides throughout the story. Drama and there's one more familiar book too. também, então. What? Então também é um drama familiar, de certa forma. Yeah, because she becomes the Sea Queen, so they are not. And I like it because the way of it doesn't glorify the violence in it. Yeah, there's these Vikings and violence. But the way it treats women, it's written by a woman, so the way it approaches women in time about land and property and fighting and how important it was to fight on land and on sea. And Mas você leu esses dois já? Não. I've read the 2, and there's a third one that I don't have. Você não leu porque você não tem ainda, então. Yeah. Entendi. I need that. Entendi. Não é um abandono, assim. No, I thought that's what it was. I just haven't finished. Não, pode ser, tanto faz a razão. The other one I could say I thought of initially was Game of Thrones because, damn it, George, finish the books. Finish already. You don't have anything you haven't finished. Tá, então, eu não costumo ler muitas séries. Essa série aí que você mostrou é bem interessante. Mas o ânimo para ler uma fantasia com livros tão grossos, né? E começar do zero, não sei, hoje eu não tenho mais. Já li mais séries, hoje eu não leio mais tanto. E a que eu vou mostrar aqui é no mesmo sentido que você. Eu não tenho o terceiro livro ainda, possivelmente vou adquirir em breve, que é essa série da Xenogênese, que palavra ruim de dizer, da Octavia Butler. Né? A gente leu o primeiro é esse, aliás, Despertar, o segundo no clube de leitura feminista, né, com as meninas, e agora o terceiro a gente precisa cada um ler sozinho, mas com certeza. É uma ficção científica muito legal, muito interessante. Faz você pensar umas coisas assim, você nem sabia que eram cogitáveis, né? Entre relacionamento entre humanos e extraterrestres em um mundo pós-apocalíptico, então é uma coisa assim bem interessante. Quero ler o terceiro com certeza. She's então, one of the ones I get excited. I want to read that, and then it just doesn't always happen. Kindred was excellent.
and everything, so I just have to. Kindred é um dos melhores que eu já li, com certeza. Próximo, você tem um livro esgotado? So this one, I'm not quite sure, but I'm guessing it's not easy to get a new print of this, but here we go. Faithful is the Red Sox 2004 World Series story, right? This one also fits in another category. It's so Stuart Ornan and Stephen King, and they exchange like letters and correspondence throughout the season, discussing the 2004 season when the Red Sox won the World Series. So they had started after 2003 thinking, because the Red Sox had not won in 2003, were crushed, but they lost in Game 7 in extra innings against the Yankees in the championship series to not go to the World Series in 2003. It was crushing. I remember being crushed by it. I was there at midnight. Tim Wakefield on the mound throws the pitch. Aaron Boone hits the home run off the knuckleball, and you're just like, we got so close, you know. Que ano que foi? 2003, and then in 2004. They were down, the Red Sox are the famous story, down 3-0, and then they come back and win 4 games against the Yankees, and then go on to the World Series and beat the Cardinals. And Red Sox fans have longed to hear it phrase. So, eu preciso dizer para quem... Because I doubt that like they reprint this. I don't know. I could be wrong. É possível. Eu preciso dizer que o Mike fala de beisebol comigo como se eu entendesse. 20% que ele fala, mas ele é tão entusiasmado que ainda assim ele fala detalhes e sabe aquela jogada e eu, mas é a animação dele que conta. You don't even need ears. Não. At all. Amor, eu acho que você fecha a porta do escritório para não duplicar o teu som aqui, que é possível que depois eu ouça você aqui e você aqui. Entende? Só fecha ali pra gente não ter som duplicado. Enquanto isso, eu vou pegar o meu aqui. Esse aqui é um livro esgotado. Eu imagino que eu digo esses porque é uma série que foi lançada, eu imagino lá pelos anos 80, não andei pesquisando sobre. Então, eu vou mostrar um que é representativo dessa série, que é a coleção Vagalume. Que são livros paradidáticos, né? Eles tinha muito nas bibliotecas das escolas, também nas bibliotecas públicas. Às vezes eles vinham com material atrás de apoio ao professor, e bem interessante. São livros que não são todos eles que passariam hoje por um crivo assim, mais crítico de leitura, até pela década em que foram escritos, né? Teve um que eu reli esses tempos assim, nossa, enfim, né? Mas no nosso imaginário, na nossa relação afetiva, nostálgica, a gente mantém lá, né? Esse aqui, Um Cadáver ao Rádio, é um dos meus preferidos. Eu gostava mais de suspense, mistério, investigação policial, né? Sempre gostei mais desses, assim, que tinham algo a ser descoberto, algum mistério. E esse aqui é do Marcos Rey, né? Mas eu tenho, deixa eu ver quantos eu tenho. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com esse. Né? Eu só vou mostrar rapidinho, porque eu sei que as pessoas, pelo menos as pessoas mais da minha idade, vão ficar bem nostálgicas de ver, tá? Esse é o Na Mira do Vampiro. Esse foi o que eu reli, assim, que tinha umas coisas bem complicadinhas, assim, em relação a questões raciais, enfim, né? Menino Sem Pátria, Sozinha no Mundo, Aventuras no Império do Sol. Esse aqui é um dos meus preferidos também, Confusões e Calafrios, O Rapto do Garoto de Ouro. Aí atrás tinha, né? Todas as... Dinheiro do Céu. Esse aqui também, bem assim, top 3. O Mistério dos 5 Estrelas. É porque eu era muito assim, Agatha Christie, né? Ainda sou, mas a minha juventude, o meu hábito de leitura naquela época era bem só isso mesmo.
Xisto no Espaço e Viagem pelo Ombro da Minha Jaqueta. Tá? Então, eu li a maioria desses livros, não li todos da coleção Vagalume, li a maioria. Estou tentando colecionar esses que eu imagino que você só encontra em sebos agora. Aliás, foi lançado uma série de alguns da coleção Vagalumes novos, mas eu acho que são 5 ou 6, e eles são bem caros. Então, assim, 40, 45 reais. Mas esses, assim, eu acho que não só se encontra em sebos mesmo. Estou tentando juntar para quem sabe um dia a Laura se interesse. Enfim, esse é o meu do esgotado. Próximo, então, você tem uma edição de livro de bolso? Yeah. I've got a pocket guide to writing and history. Oh, this is great. I had to use this in university and everything, and I don't know. I keep everything. Everything is value. If I marked a page and it's got, I did it for a reason. Coloca essa frase de novo aí na tua boca. I keep everything. Everything is valid. Ou seja, eu mantenho, né? Eu guardo tudo é válido. As pessoas dizem que eu sou acumuladora de coisas, mas ninguém vê o Mike e o seu lado acumulador também. Ele só não é mais acumulador porque os acúmulos dele estão lá nos Estados Unidos, né? Porque ele não conseguiu trazer. Mas got some stuff there. I've got monsters in my pocket, in my closet back there. As pessoas só veem os meus monstros. Yeah. Monstro casa com monstro, people. Well, this is great. If you're looking to document your research paper in English. I don't know if the rules are the same in Portuguese, but how you use citations, how you use different types of sources is an excellent tool that I could fit in my pocket. Parece ótimo. Então tá. A minha opção, eu tenho vários, assim, devo ter uns 15 livros de bolso. Era uma opção mais barata até na época atrás. Tem alguns da Agatha. Enfim, tenho vários, sim. Mas eu vou trazer aqui o da Jamila Ribeiro, né? Pequeno Manual Antirracista. É engraçado que esse livro é um livro necessário, mas que não deveria ser ela a escrever, no sentido de que o dever de entender como você, né, e de buscar como você é antirracista, como você se engaja nessa luta, como você melhora como pessoa, como ser humano, é dos brancos, né? Então, quem deve ir atrás de entender o que é racismo e como não ser racista são os brancos, né? Mas ela, maravilhosa, ainda escreveu um manual pra gente, sem precisar, no sentido de que não é dever, né, da pessoa preta, da pessoa negra, fazer esse trabalho, mas ainda bem que está aqui e é maravilhoso e super didático mesmo, super simples e extremamente necessário, tá? Uma leitura muito rápida e que foi feita para reler e não esquecer das baboseiras que são possíveis se fazer. Então essa é a minha opção. Próximo. Okay. Você tem um livro escrito por um autor usando pseudônimo? I do. I only have it this is one I have on the Kindle. Como você chama pseudônimo em inglês? Pseudonym. I can't say it in Portuguese. Eu não consigo dizer em inglês, então tá tudo certo. So this option, I don't know if you're not going to be able to see it. Não, você tem que tirar só a claridade do... There it goes. The cover on it is very small, but it's Middlemarch by George Eliot. And George Eliot is a woman. Okay. George Eliot. Her name was Mary Ann Evans. Okay. And so if you ever see a book by George Eliot, don't be fooled. It's not a man. Okay. É uma escritora contemporânea? Um livro contemporâneo? No, she's British. So this one comes from 1871, 1872. And discussions a lot of women and religion, race, and education. What else? Relationships, about marriage and idealism, hypocrisy, changing political systems. It kind of follows the realism that came after like the 1830s in England. So a gente tem muitas situações de autoras
adotando nomes masculinos, né? Porque era assim que eram aceitas, né? Yeah, just like the Bronte sisters wrote under pseudonym. Eu vou colocar aqui um livro bem recente, então, que é o livro da Fátima Das. E é engraçado, eu não sabia que era o pseudônimo dela. Não sei se a gente pode chamar de pseudônimo, mas eu vou explicar. A personagem do livro é Fátima também, né? E depois eu vi, esse livro veio na primeira caixinha do Clube F, que eu ganhei a assinatura do meu digníssimo, thank you very much. E o segundo livro já amei também. Mas enfim, esse é um livro bem curtinho, é uma autoficção, gosto bastante do gênero. E fala sobre a vivência dela como muçulmana e homossexual, né, e essa relação com a família, com a religião, enfim. Mas aí a Fátima, que é a personagem, aparece, né, sempre o nome dela nos capítulos. Daí depois eu vi uma entrevista com ela e ela explicou que ela escreveu o primeiro livro e depois ela decidiu adotar o nome da personagem como o nome dela. Então, por isso, não é o nome dela, é o nome da personagem. Se ela vai manter nos próximos livros, não sei. Mas é um livro muito interessante, traz reflexões bem fora da nossa realidade, né? Em função da religião, em função do contexto geográfico, político, cultural, enfim. Bem legal, bem interessante. Recomendo bastante também. Então, vamos lá. Você tem um livro ilustrado. Do I have an illustrated book? Do you? Yes. Just also a present for Steve. Steve gives me the coolest books. You know, everyone should have a brother like Steve. So this is. Did you say the coolest? Tipo, yeah, because he gives coolest books. Ignorou os livros que a esposa dá, mas tudo bem, né? Brother, though. You're not my brother. Yeah. Anyways, this is Game of Thrones. Steve so this is the world of Ice and Fire. Mike. This is a world of Ice and Fire, so it's George R. R. Martin. It's not actually, I don't believe it's not written by George. Okay, it's written by other people, but it's illustrated history of Westeros and the entire continent and mythos, and so it goes from like the Children of the Forest all the way to the Targaryens, and explains every family and everything you want to know. And it's a big book. I haven't finished it, but mostra aí umas ilustrações. Let's see. I just here you have they're magnificent. There's a Targaryen. Here's a dragon. Oh wow. Yeah, so every page is illustrated. The Sword of Mourning, you know, Sir Arthur Dane. So I don't know how much this book is, but it would be difficult to find in Brazil. Yes. I would imagine. Eu também acho, possivelmente. É uma joia esse livro. Eu busquei, tem mais de um, né? Mas eu gosto particularmente das ilustrações desse livro, que é um livro fantástico, já falei inúmeras vezes dele, então não quero me repetir muito, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus, né? Que é um livro, assim, soco no estômago. Mas as ilustrações são maravilhosas, deixa eu ver como é que é. São feitas... Então, são desenhos feitos especialmente para o livro, né? Por isso que são ilustrações, assim. Eu tenho outros que trazem fotos, mas daí não é a mesma... Não são ilustrações. Deixa eu achar mais um aqui. O livro é um diário, né? Cadê aquela outra ilustração que eu gostei? Espera aí. Aqui, uma ilustração dela, né? Da Carolina Maria de Jesus. Então, é lindo esse livro e... super, super, super necessário. Não vou. I think I'm ready. Você precisa ler, com certeza. Yeah. Então tá. Você tem um livro que nunca tinha ouvido falar? So, this was the one I think I ended up being most in doubt about. Like, it's a book that I have that I had never heard about until I had it. Alguém te deu, ou você comprou porque estava no Clube Leia Mulheres, por exemplo, entendeu? So this one you gave me, I had never heard of until you had given it to me,
And I love it. I love the author. I would put her in my top 5 today. And she's African American too, and she's a science fiction writer. And I've read a couple of her books now, and wow, she's awesome. The way she approaches science fiction or fantasy is more from a societal, cultural, anthropological approach, sociological approach. Than you have, not like your other fantasy novels at all. And the characters feel so much more real. It's so, I don't know, they you connect with them easily and understand their motivations, and the rest of the fantasy around it is fantastic too. And she had the other one. It's on my phone. I could have, but I knew it existed because of this one. But once you gave me this one and I read it, I go looking for all her other stuff. And she's got some great ones. You can find them in Portuguese. It's like Adaptação and such. So go read N.K. Jemisin, please. Yes. Que bom, porque quando eu te dei esse livro eu não fazia a menor ideia de quem era, né? Eu só vi que era um livro de fantasia e estava lá na seção de livros escritos em inglês na livraria Cultura. É Cultura ali no shopping, né? You got lightning in a bottle with that one. Então não tinha muita opção. Geralmente era algum livro de Star Wars ou algum de Game of Thrones, e daí tinha algumas outras opções. Então foi um tiro no escuro, assim, mas que bom, que valeu a pena. A minha escolha é um presente seu também, né? Que é A Filha dos Rios. Não li ainda, mas está ali na minha lista. É um autor brasileiro e tem como cenário a Amazônia. A Amazônia, aliás, em alguns séculos atrás. Isso que é muito interessante, né? Porque quando a gente lê alguma obra de séculos atrás, ou mesmo de décadas atrás, no Brasil, geralmente é São Paulo, né? São Paulo, Rio, Bahia, enfim, né? Mas por essa localização política e pela cultura que traz aqui, já pelas coisas que menciona na sinopse, estou bem interessada. E eu ganhei o primeiro livro dele também, que é, como é que é o nome? Alguma coisa com flores. Agora não vou achar aqui. Mas... This story about how I got those books is so funny. I was looking for books for you for I don't know, I think it was Christmas, and I was at Livraria Curitiba, and I looked at the price, and I was like, I'm going to look on Amazon, and then the price on Amazon was about half as much. So I was literally in the store, Livraria Curitiba, looking at these books and buying them on Amazon. Sorry, is that a sin? Is that a crime? Livraria Cultura também é uma loja grande, um conglomerado, vamos dizer assim. It's almost claro, like a Amazon é maior, mas... betraying somebody, like right in their face here. Pois é, tem disso também. Então, vamos lá, seguindo. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Ou seja, adaptado para uma série, né? Um seriado. Yeah, I do have a book that was made into a TV series. So this one's I Love Dick. Mesmo? Eu Amo Dick. Não sabia. So this one is I think it's Catherine Hahn who stars in it. I don't remember if it's Showtime or something. Aonde que se vê? Na Amazon, Netflix? Honestly, I don't know. I'll tell you that. I don't know. I haven't seen it. I don't know much, but I know it was made into a series after. This is another Leis Mulheres book. I read it in Portuguese. Okay. Mm-hmm. And it's quite interesting because the entire premise is that like she starts writing love letters to this guy named Dick, but she and her husband are writing love letters to this guy named Dick. But as you go through the story, first you think it's quite perverse. But the story itself then shows what is the real perversion in the world, okay? And then it reveals itself in your journey with her as you go, or as you grow with her as a character. And so it's not like autobiographical. This is sort of fictitious autobiography, so some nuggets of truth kind of thing. So it's hard to pick all the. You have to choose what you believe and what you don't believe in terms of what could be real, what could not be. O que também não tem grande importância.
Yeah, né? just enjoy O que foi real, o que não é. O que importa é a história e a mensagem que passa e as Just reflexões. enjoy the ride. It's quite good. Exato. Esse é um dos livros que eu quero ler, da sua This was one of the coleção do ones Leia that Mulheres. it was like mixed. A lot of people didn't like in the book club, and I think they just didn't like the type of character or the character talking about art. Well, like, that's okay. I just, you find a way to enjoy it. This is what someone was passionate about, so you read what somebody feels passionate about. Ok. Too. Então tá, e a minha escolha então é um do Harlan Coben, Desaparecido para Sempre. A gente viu essa série... Oh, não. Uh-oh. A gente viu essa série recentemente juntos, você não lembra? I remember that one now. Yeah. Eu não lembro, acho que é Gone for Good? Gone for Good? O nome, alguma coisa assim. Mas pra mim é o... Bom, eu não li muitos livros do Harlan Coben, li uns 4 ou 5, né? Ele tem vários, tem muito mais que isso. Eu tenho alguns aqui ainda que eu não li na minha prateleira. Mas dos que eu li, esse definitivamente é o que eu mais gostei. A série, eu acho que ela deu uma mudada ali no final, mudou várias coisas da resolução do mistério, que eu não curti muito, assim. Eu não tenho problema quando mudam na série, mas quando muda o final, assim, meio que perde o sentido pra mim. Gostei enquanto ela foi, né, a jornada da série, mas quando chegou no final, a resolução meio que... Mas enfim, talvez para quem não leu o livro seja tão bom, né? Seja bom também. Mas It's called Gone for Good. It's on Netflix. Né? On Netflix, exato. And hold on, and just the I Love Dick is on Amazon Prime. Então a gente tem que ver. That also has shade. It also doesn't match the book either, they say. Então tá. Mas uma série você entende, porque a série é mais longa, né? Se bem, bom, aqui é uma série também, mas era uma série curta. Foi aqui uns 5, 6 capítulos. Right. Então tá. Deixa eu só atender o Kevin aqui. Enquanto isso, você pode ir falando a próxima, que é: você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por alguma outra coisa que não seja ser escritor? Yes, I do. I do have a book written by somebody who is famous or well known for something else. His name is Trevor Noah. Ainda bem que eu não trouxe esse. Yeah, hold on, there it is. So the Born a Crime book, wow, that's a fun one. If you are a casual reader, really I don't think you say to yourself, I don't think I like to read. Wow, read this one then. Pick up this one because this I think everybody will enjoy, and also it's quite heartfelt. The way it's really touching. His relationship with his mom. The stories themselves are so revealing about South Africa and apartheid, and you can't escape seeing some of the parallelisms of racism and in the United States and even here in Brazil in the colonialism. Separation of right. So you can't. Theirs was very specific because it was so out in the open and blatant with the laws about everything about separation. But in the United States and here in Brazil now it's more obscured, but they still exist. These demarcations. So I think that it's so funny. It's so funny the way he presents all the stories. So yeah, this one is awesome. I have Born a Crime. Check it out. Quem que te deu esse? I think it was my... No, it wasn't Steve this time. It was you. You gave it to me. Finalmente, né? Reconhecimento nessa... That was the second time. Tá bom. You got one earlier. Tá bom. Eu também tenho esse livro. Li bem recentemente. Eu acabei trocando no Scooby por outro livro, então eu tenho a versão da Tag. A Tag Caixas Literárias, né? Então eu li ele no físico. E a gente vai debater ele agora em julho no Clube Psi de leitura que a gente tem. Também estou ansiosa pelo debate por todas essas questões aí que você trouxe.
e achei fantástico o livro também. Já sabia da fama dele de ser um livro incrível, assim, de ser uma escrita com humor, com crítica, mas com humor, com a contextualização histórica, enfim, muito interessante. Eu vou trazer, então, eu também tinha alguns, assim, para trazer, tinha mais de um, com certeza. Fui pensando, sabe do quê? Vou trazer o do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, e que foi um livro, assim, que me surpreendeu. Não que eu esperasse que não fosse bom, mas ele foi muito melhor do que eu esperava, assim. Foi uma leitura muito fluida, muito que me trouxe um engajamento muito rápido e muito voraz, assim, também com algumas questões relacionadas ao humor, né, porque o Lázaro tem esse lado, não que ele seja humorista, mas ele tem esse lado, e também traz questões relacionadas, né, claro, a racismo, a cultura, né, a religião também, e aí a preconceito contra a religião, enfim, é muito legal, muito legal. Não é exatamente uma biografia, são algumas histórias da vida dele, da família dele, da comunidade em que ele nasceu e viveu durante um tempo, relacionadas entre si nesse livro. É muito legal, gosto muito. May I ask what he's famous for? Ele é um ator? Exactly. Ator, diretor, se eu não me engano também. Don't know. I know like one Brazilian actor, Fernanda Montenegro. Temos que melhorar isso aí, então. Tem outros. E você conhece, você só não identifica, então, pelo nome. Tem vários até que estão lá em Hollywood. Wagner Moura. Wagner Moura, exatamente. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro estava em Lost. That's true. Então. There's Sônia Braga. The woman in Fast and Furious. I don't remember her name. Eu não sou muito fã de Fast and Furious, então eu não sei muito bem quem é. I don't know either, but I know that she's Mas a que fez com o Mark Ruffalo o ensaio sobre a cegueira. Só que agora me fugiu. Daqui a pouco me volta. Enfim. Vamos seguindo. Você tem um livro autografado? Yes, I do. I have an autographed book. I have a signed copy of The Spy by Paulo Coelho. Not only is it signed, it's I would say one of the most beautiful covers that we have in this house. Of all the books we have, the front cover on this book with the purple and everything is one of the most beautiful books we have overall. Let me show you the signing. Hold on, the signed part. If I can find it. Here. He did it in pencil. Thank you so much, Paulo. Wow. He did it in pencil. Yeah. So, there's that. I also have an honorable mention for this one. Tá bom. You also gave me so this one was from our book club. Sim. It's a nice short read too. Vamos separar, porque a gente tem o nosso clube do livro de leituras em inglês, né? Que a gente tem o irmão do Mike, né? O Joey, que é outro antigo amigo do Mike de lá, e a Cris e o Daniel, né? Mas esse book club aí que o Mike tá falando, é eu e ele só. Que a gente tem desde o início. E que é um clube que não é permanente, assim. A gente resolve, vamos ler um livro junto? E daí o nosso clube do livro tá ativo. Aí a gente lê esse. Às vezes a gente consegue ler mais um, e daí surge alguma coisa e não dá mais. Daí a gente retoma alguns meses depois. É assim. E esse a gente leu, esse do Paulo Coelho, há muito tempo que eu não tinha lido um livro do Paulo Coelho. Tava até assim porque eu li os livros do Paulo Coelho, sei lá, não todos, mas uns 7 ou 8, os principais, assim, na minha adolescência também. Que era aquela época, assim, que tudo que era místico e mítico e misterioso, né, chama a gente, né, na adolescência. Embora eu já tivesse um pé lá no ateísmo, ainda assim, essas coisas assim, né? E daí o Paulo Coelho atendia essas demandas. E daí eu lia lá. Só que, claro, né, passando por um posicionamento crítico assim, em relação a essas histórias, que não me atendem muito mais hoje e tal, eu ficava pensando assim, será? Mas daí surgiu esse do Paulo Coelho, que você quer explicar a premissa dele, a sinopse?
Yeah, basically, it's the story of the end of Howard Carey's life, and and how she's a spy or not a spy, or was she just fooling everybody, right? And so that's the big question. So it celebrates, it says it's a way of looking at, recognizing her life, her existence, and her at this time, So I recommend reading it. It's an easy read, and it's good. He did a great job with this one. Foi uma leitura rápida, assim. Yeah. Eu também achei que foi uma leitura que não teve muito aprofundamento, assim. Não sei se eu esperava isso ou não. I think it's a thing to read on an airplane kind of book, Em português, a gente fala Mata Hari, né? A história da Mata Hari. Então, é bem interessante. Eu tinha zero conhecimento, só o nome, né? Assim, o nome mítico, o nome, aquela coisa da lenda, né? Mas sem muito aprofundamento. Mas, enfim, foi uma leitura bem interessante. Então, vamos lá. O meu livro... Wait. My honorable mention. Hold on. Tá, ok. Josephine. You got me this one. Josephine, The Hungry Heart. So, it's enormous, first of all. I read that. But it's signed by the author, Jean-Claude Baker. Não sabia que ele era assinado. Não sabia que ele veio autografado. So I didn't know until later, but yeah, he signed it in French. Okay. Oh. Because he is French. He's adopted. That's nice. He's one of her adopted children. So he has a mom and everything, but she still adopted him. You understand? Okay. She's an incredible woman. Definitely someone that everyone knows, because everyone knows the certain dances from the 20s and 30s that she's famous for. But she is much more than that. So I just wanted to honorably mention. Deve ser, pelo tamanho desse livro, deve ser. Yeah, she's a war hero. Yeah. Yeah. Bem, outra personagem mulher super interessante e que a gente acaba conhecendo só lendo sobre, né? Eu precisei recorrer à psicologia aqui, porque dos livros de ficção eu não lembro de ter um autografado. Pode ser que eu esteja pirando, mas eu não lembro. Eu tenho esse livro de Análise de Comportamento para a Educação, Contribuições Recentes, né? Que quem organizou o livro foi a Martha Hubner, ou Hibner, não sei como que ela prefere, e a Miriam Marinotti, e daí a Martha, que é uma pessoa muito importante na análise do comportamento, uma pessoa que inclusive conheceu Skinner em pessoa, ensinou para mim. Então, mas eu considero muito esse autógrafo, uma pessoa muito estimada, muito, muito representativa. Então vamos para o próximo. Onde eu tô? Você tem um livro de poesia? Hold on a second. Poetry. Yeah. Okay, I'm gonna go with. Okay, yeah, it was this one. All right. So this one is this is a biography and a book of poetry. So this is Night Wraps the Sky. So the thing was, do I have a book of poetry? Night Wraps the Sky about Vladimir Mayakovsky. So the poems are translated. Okay. But you have his poems, and then you also have his biography, what's going on in his life at the time. Because it means you get a good look at the character, what he's going on in his life at that time, and then also, and you get to see his poetry, and so how that reflects how he's feeling and his thoughts, and all the way up to his suicide note. And, você disse o nome do autor? Vladimir Mayakovsky. I swear I said it. Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky. But it's edited by Michael Almeredia, and it's translated by multiple Russians. He's one of the more difficult authors to translate. Okay, into any poesia em si já deve ser mais difícil de traduzir do que
in general, and then they say this he itself is hard because sometimes you use like one word, and then like one word doesn't in one language doesn't translate into one word in every language. It's like, or you have those expressions like in Portuguese, pois é. Those like to translate that vários significados isn't quite easy. So he uses those words and slangs inside his poetry that wasn't as formal as other authors at that time. So I loved it. He's one of my favorite characters in history, to study, and one of the most tragic. He's totally, in on the revolution, and then disillusioned by it as he saw the purges happen. And Revolution. Yeah. Contextualiza aí para as pessoas que assistem. He's still bitten by the he ended up alone. Person who felt alone. The revolution wasn't enough. Mal dos poetas. Yeah. And I also have this Lá one. Vem com menção honorable mention, the Russian verses, because this one is in Russian. Poems are in Russian and in English. They have the translation side by side with it. So, but yeah, I studied this one. So it has everything from Pushkin to Sologub to Bloch and Akhmatova. It's got everything in here you could ever want. E você tem também escrito por uma mulher, não tem? Russa? Yeah, but it doesn't have poems in it. It's just a biography. Eu achei que era poemas. É biografia, então. Não sabia. Yeah, it has the poems in it, but it's the biography. It's like that. Yeah, okay. I see your point. A justificativa. Ok, peguei você. I'm sorry. No, sorry. Ok, então tá. Só colocando para quem não sabe, o Mike tem uma formação. Diz aí você sua formação, que é mais fácil, né? Your major. Russian Studies. Estudos russos. Talvez uma tradução. Então ele tem um monte de livros sobre a Rússia, sobre, enfim, tudo que envolve essas questões, cultura, língua, enfim. Eu pensei muito, eu tenho poucos livros de poesia, mas tenho alguns. Aí pensei, vou trazer o Leminski, eu tenho do Leminski, ou vou trazer um mais com cunho feminista, tenho alguns também. Mas eu pensei, sabe do que? Eu vou trazer esse queridinho aqui, que é o Canteiros. Que fofo, né? O Canteiros é uma antologia de poetas de São Bento do Sul, que tem 2 poesias minhas de quando eu tinha 15 anos, está escrito 16 aqui, mas é errado, eu tinha 15. Poesias, assim, super simples. As 2 poesias que o professor, que é o Fernando Carl, que faleceu recentemente, selecionou, eram 2 assim que eu não gostei, porque eram muito bobinhas. Não bobinhas, assim, elas tinham uma temática mais infantil, né? Por exemplo, o nome de uma é A Tartaruga, e de outra Barcas Brancas. Eu tinha algumas assim mais dark, mais obscuras assim, e era o que eu gostava mais, mas talvez ele pensou assim, não, já que ela é tão jovem, vou colocar as mais, né, essas 2 que, sei lá, enfim. Mas ainda assim, daí são autores da cidade, inclusive, né, tá assinado. Sorry. Inclusive tá assinado aqui, não aparece muito bem, né? Mas está assinado por todo mundo. E essa ilustração eu acho que é do Fernando, teria que ler aqui, eu não lembro agora. E tem 2 poesias do Jairo aqui também, muito bonitas. So it's also esgotado. Também está esgotado, com certeza. E essa, deixa eu lembrar o ano, mas é 90 e alguma coisa, sei lá, 95. Canteiros, 98. E concepção da capa, Fernando José Carl. Esse livro ele foi resultado do final de uma oficina, que era uma oficina que tinha desenho e poesia, mas eram desenhos assim mais abstratos, não desenho mais clássicos assim.
e que a gente fez, eu fiz e o Jairo fez também. Eu acho que durou uns 3, 4 meses, mas agora isso é só memória solta, assim, não lembro de certeza, que a gente fazia lá em São Bento, pela Fundação Cultural. E o resultado foi esse livro aí, foi muito legal, foi muito, muito interessante, uma memória bem afetiva que eu tenho. Então tá aí, gente. Ninguém consegue, tá? Tá esgotado mesmo. Não adianta ir na Amazon, não adianta. Você tem um livro com um selo de prêmio? Yeah, so I'm gonna go with the book club we just the latest Mulheres book club book we just did today. So this is Temporada de Fura Coins. It's translated from the Spanish, which I don't know what that is in Spanish. In English, it's hurricane season. But it won the Premio PEN Mexico de Excelencia Jornalística y Literaria, Premio Ana Segers y Premio Internacional de Literatura Hans der Kulturen der Welt. And it was a finalist for the International Booker Prize. So this puppy comes with some, hardware, and it deserves it. Boy, is this book heavy. Is this book dark? And especially topical today, given the Supreme Court's destruction of the, killing Roe v. Wade, which is long coming. All the states banning abortion today. What we are losing against class warfare with the Supreme Court removing Miranda rights. What that means for African American and lower class communities. People who are lacking education, people who lack affluence. Just remember, this is a great reminder, this book, that people will seek out abortions no matter what, and many of them will need hospitalization afterwards because it will not work the way it's supposed to. And they will seek illegal means to do so, and unfortunately that will lead to much more despair. Because we still live in a world where, unfortunately, teenage girls are raped and impregnated, and there's all much more involved in this book too. It puts you in the hole with it, and it's set in a fictional town in Mexico. And she wrote fiction. She chose to write fiction because it's too dangerous to research small towns in Mexico because of drug trafficking. So as a journalist, it's too dangerous. And we know that journalists are targeted in Mexico. It's one of the most dangerous places in the world to be a journalist. And then it's also topical because we have the case here in Brazil with the 11-year-olds seeking out the abortion, did not. And then you also have the murder of Dom Phillips and Bruno, too. So all of these things happening in the last couple of weeks and reading this book at the same time is even more impactful for me. And so I can't get this book out of my head. And it's not a casual read. It's a stream of consciousness, and there's no paragraphs. Okay, it's just chapters. And stream of consciousness / inner monologue. There's a slight difference, and basically, stream of consciousness is like no sentences don't end. Inner monologue is sentences do end and have punctuation and stops and stuff. So then it's not exactly one or the other, but she chose with that style, and it's a fantastic book. Just not easy read. Mais para a lista de tenho que ler, mas tanto a temática como a forma, o formato do livro me assusta um pouco. You need to you need to have a certain pair of gloves and shoes for this book. You need to be ready to jump in the hole. Com certeza. Eu vou trazer um que eu ganhei do Mike de novo. O Mike me dá muitos livros, tá, gente? Eu também dou para ele, só que ele prefere os que o Steve dá. Entende? Essa é a diferença. Some of your books don't fit on my list. I told you this when we started. Some of the things, and I do have. Mm-hmm. Yes, All right. I do.
Então tá, eu vou colocar Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que eu li esse ano ou ano passado. Eu sou meio perdida assim em tempo. Então, esse livro, ele é vencedor do New Academy Prize 2018, Prêmio Nobel Alternativo. Eu não tenho um livro que tenha o selo em si, né? Ele tem essas indicações de que recebeu o prêmio, tem outros também. Mas esse livro eu queria trazer porque ele é totalmente diferente. Ele traz a versão, né, de uma pessoa escravizada e que passa também por toda essa tragédia da caça às bruxas, né, que é mais uma forma de assolamento das pessoas já marginalizadas, né? Então é também uma leitura rápida, que engaja muito fácil, triste pra caramba, também é muito... A gente só lê livro de tragédia, né? Mas porque é a realidade, né? Então, assim, eu particularmente não gosto de ler livros, por exemplo, de comédia ou de... Tudo bem se tiver alguma coisa... Por exemplo, o livro do Trevor Noah, ele é um livro muito engraçado porque ele faz relações que são cômicas e o jeito que ele conta é muito engraçado, mas não é só isso, né? Ele tem todo o contexto histórico-cultural do apartheid e as relações de abuso também, que, né, inerentes à cultura e algumas questões específicas de alguns indivíduos, que trazem uma densidade de conteúdo muito importante nesse livro. Então, se fosse só cômico, talvez eu não lesse o livro do Trevor Noah. Eu gosto mais de assistir coisas de comédia. Eu já não gosto de assistir muito coisas de drama e coisas que traz, assim, já não gosto. Mas eu gosto muito de ler coisas que trazem mesmo uma realidade, trazem uma discussão mais profunda e com certeza esse livro merece uma chance. Maravilhoso. Então vamos lá. Tá ficando grande nossa live /vídeo /meeting. Você tem o mesmo livro em duas versões? I do. So do I have to show it them both? Não, só Okay. Mostra uma. So I've got another graphic novel, another comic. This one's called Descender, and it's by Jeff Lemire. And I only have the first one, but the art in it is different because it's let me show you some to stick out. It's a watercolor. Oh. He used watercolor to do the art in it, and so the art is Dustin Nguyen. So he's well known too, but they work really well together. The art in it is fantastic. I would like to have the rest of the books. They're a little pricey at the start of the year, so I haven't bought them yet. But I have it in English on my Kindle, and I have it in Portuguese at home. Because it's for free on Kindle. You know, those of you... Kindle Unlimited. No, I think no, it's not. No, just for free on the for Kindle everybody, store. Para todo mundo. I believe so, because it does not have the Kindle Unlimited tag on it. Wow, this is, and not to mention the story itself. Jeff Lemire is really good at telling comic stories. I'm sure everyone people were crazy about Sweet Tooth on Netflix in the last year. He's the one who wrote that too. So there's a lot of humanity in his stories, and so this one is about a little... He's not a boy, he's a robot, an AI, okay? And humanity sort of lost its way, and where is humanity? But we know you don't need to be a human to be human, because humans are... We know that humans themselves today are not so empathetic to... O que é ser humano na contemporaneidade, né? Yeah. O que é? Eu vou trazer também um livro que eu tenho no Kindle, em e-book, e eu tinha no Kindle em e-book, na verdade, e daí depois o Mike me deu o livro físico. Eu acho que você não sabia que eu tinha já ele no Kindle, mas não tem problema nenhum.
porque eu acabei lendo ele inteiro depois no livro físico e fiz anotações não, né, mas sublinhei e tal, que é o livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo No Mundo. idea you had that on your Kindle. Eu imaginei que não, mas não tem problema. E Bell Hooks, né? Vai falar o quê? Então, assim, é um livro fantástico, é um livro bem... É básico, mas não é simples. É básico no sentido de todo mundo interessado pelo tema e todo mundo tocado pelo tema e quem não, né? Deveria ler, conhecer, né, as questões que ela levanta. E é isso. Livro magnífico, eu recomendo muito também. Então, vamos lá. Why is she topical today? Do you know? Também morreu faz pouco tempo, né? A Bell Hooks. Yeah. Tá, vamos lá. Duas versões. Você tem um livro de contos? Sure. Oh, yes. Guess what? More comics, more books from Steve, more books from you, or more Russians? Russian. Yeah. So this, I brought this with me from the United States. Several of the books on the list here I brought with me from the United States. Okay. So my suitcase was full of books. Verdade. This is the Diaboliad. So it's a reference to the Iliad. Okay. And it's Mikhail Bulgakov. All right. Oh. It's Bulgakov. And so it's his Diaboliad short story and Rotten Eggs and some other ones too. And I actually used one of the stories in here. It was like The Adventures of Chichicheva in my last paper for Russian. Basically, he's a guy who would is a continuation of Gogol's Dead Souls character. Okay, and this is where he started to develop what you got from Master and Margarita. And Master and Margarita was, and so this idea with Dead Souls is a collection of souls and serfdom and everything, as a reference to serfdom and the state, controlling lives. And I think that I can't get over, he is phenomenal in his discussion of society and the role of society and people within it and the tyranny and authoritarianism of governance. And eu só li o Mestre e a Margarida. Preciso avançar na diversidade de livros dele. Yeah, he wrote more plays, short stories, and then he had the one book. Really? I think it's just the one book. Yeah, if I'm not wrong. Então, tá. Yeah, he died early too. Okay, so Tá. Eu trouxe então Mulheres Difíceis da Roxane Gay. Eu li o Fome dela no Clube de Leitura Feminista. Amo aquele livro, achei fantástico. Esse aqui eu comecei a ler também, num momento ruim, né? Li alguns contos, então não finalizei. Não gosto de não finalizar livros, detesto. A menos que seja muito ruim, aí eu abandono sem dó mesmo. Mas por outras razões eu não gosto. Mas ainda assim, li alguns contos e ainda preciso finalizar outros. E aqui eu quero trazer uma menção honrosa agora. Yes, honorable mentions. Finalmente, onde eu enfiei? Wait, technically you had like 30 with the Vagalume. Não, eu tenho vários livros de contos. Né? Eu escolhi aquele, mas eu tenho outros também. How about yours? Então, essa é a minha menção honrosa. Minhas Histórias do Avesso. Está à venda na Amazon. I would have brought up yours, but I don't have a copy. It's not mine. Compre. É um livro bem fininho de contos meus que eu escrevi já faz algum tempo. Está na Amazon, se alguém interessar em conhecer. Tá lá, Minhas Histórias do Avesso. We'd lose money, isn't that right? Hã? If I bought yours, se a gente comprar, não faço a menor ideia. Então tá. Um livro em outra língua. So, I went with Brazilian here. Brazilian literature that I think many Brazilians have not read. There's an author that she's not known for fiction, but she's well known, and she was well known. Her name is none other than
Ruth Guimarães, and she wrote Águas Fundas, or Água Funda. Yeah, Água Funda. This was, and then obviously this is Tarsila, right, on the cover art of the, right. But this book gives you a great idea of the interior São Paulo, isolated society, and in like the turn of the century. Okay, so just some things like the post enslavement, and then the cities are growing, and those rural communities are getting smaller. And so this is an isolated story, and to look into that in the generations there. And so the language is very difficult because of the old age of the time, because of the time period. And then also but it is a work of art, and it's a one of those pieces of literature I think most Brazilians should read at some point in school, like high school or university, because it says a lot about your own history here, and I liked it a lot. Acho que é uma linguagem bem complexa para high school, para ensino médio, mas no, it reminded me of, like, I mean, for me, in my opinion, it reminded me a lot of the books that we would read in high school, like putting in front of Great Gatsby and Grapes of Wrath, Shakespeare, having this person experience those works of literature in school and learn how to read these books, by walking them through it. I was just saying, I read The Jungle in middle school. I mean, that you don't get much harder than that, I don't think. So. Mas você sempre teve o hábito de leitura, né? Não é o caso de yeah, but I mean, even in high school, we had like reading things like Ezra Pound and Shakespeare and everything. So. Eu acho que é um pouquinho diferente os sistemas. Mas, sure. Enfim, lembrando que nesse caso, de um livro em outra língua, para o Mike a outra língua vai ser português ou qualquer outra língua que não seja inglês, e para mim é qualquer outra língua que não seja português. E eu trago aqui, então, um dos livros, né, da Julie Walters. So this I thought was going to show up in another place, too. Eu sei, poderia aparecer no livro escrito por uma pessoa que não é escritor, né? Bom, é escritora também, mas que é famosa por outra coisa. Meg Street. Li? Não li. Por quê? Comecei a ler, mas assim, tenho muita preguiça de ler em inglês se eu não tiver algo, um prazo por alguma razão, por exemplo, algum clube do livro, enfim, alguma coisa de estudo, de trabalho, senão eu tenho preguiça. Why haven't you chosen that for our book club? Pois é. Mas pretendo ler ainda, mas tudo bem, eu quero o livro mais para ter por causa da Julie, que é a atriz do meu coração, minha amada. Né? O livro, a autobiografia que ela escreveu, que eu tenho no Kindle, que também é em inglês, esse sim eu li todo ele, né? Mas esse ainda não. Vamos ver, tá? Eu tenho vários livros em inglês no Kindle, assim, físico, eu acho que é só esse. No. Wait. I gave you this. Você me deu esse? Eu achava que era teu. No, I gave this to you. I also, I gave this Porque era em inglês, eu achava que era teu. No, this is yours. I bought this for you. I bought you Gore Vidal. Gore Vidal. Agora Abraham Lincoln. You're never going to read this. Se você está dizendo, quem sou eu para dizer? Então tá, vamos lá. Seguindo. Você tem um livro que foi transformado em filme? So, this one was given to me by you. I loved the movie when I was a kid and a teenager and an adult. And I loved the book even more. And you got me such a beautiful copy of this. The Princess Bride by William Goldman. Clássico. This book, I mean, also I believe is technically considered illustrated. It has illustrations in it, but not that many. But it's a beautiful edition, beautiful cover, and it's super heavy.
I think it's one of the heaviest books I have. And seriously, don't read the preface that Goldman wrote. Okay, I don't know if he was joking or something. It's very sexist and it was horrible read. I skipped it once I started reading it. But the rest of the book, wow, the actual book itself can do nothing but love all the characters in it. And he definitely wrote it thinking that it might get turned into a movie because it plays exactly like it, like the movie. Can't recommend it enough. I love it. Tá bom? Que bom, surgiu mais um que eu dei aí. Yeah. A gente se dá muitos livros, tá? Eu tô brincando com ele, eu sei que ele gosta muito de vários livros que eu já dei. Inclusive, eu dou para ele também vários livros no Kindle, né? E, enfim, eu vou trazer então esse que é, em português tem um nome que eu achei que não tem nada a ver, que é A Garota Exemplar, né? O nome original em inglês é The Gone Girl. Gone Girl. Com o Ben Affleck, né? O filme. O livro é da Gillian Flynn. E foi um daqueles livros, assim, de leitura do que? Uns 2 dias. Esse também é um livro que a gente leu no nosso clube de leitura de 2, quando numa das vezes que ressuscitamos o clube, né? E eu lembro que foi esse e o Águas Profundas ou Em Águas Sombrias. Eu sempre confundo esses 2 nomes. The Paula Hawkins one. O da Paula Hawkins. E amei os 2, assim. Amei os 2. Mas eu achei muito bom, principalmente por causa da virada de mesa que tem um certo momento do livro, né? Claro que eu não vou falar, spoiler. O plot twist, né? Que no filme também tem. E achei fantástico, assim. Muito bom mesmo. Então tá, vamos seguindo. Tem mais 2 só. Você tem uma HQ? Será que o Mike tem HQ? Do you guys think? Yes, I do. So I'm going to show you guys. I have this one. You've also given me some for this one. I brought just 2 of my collection of Miss Marvel. So you gave me this one for Father's Day. I haven't read it yet, but I have 3 or 4 of these now. Of these editions. The Brazilian edition is a little difficult to follow because they don't match the print of the US editions. Okay, so it's like following the editions, the issues is a little tricky. But I love Miss Marvel, and you can see Miss Marvel on Disney Plus today if you want to. But she is a fantastic character because you have Pakistani American Muslim teenage girl in Jersey City, which is just outside New York, in their story, and deal with being a teenager while also discovering she has superpowers. And her superpowers, she can get really small, really big, change the shape of her hands. She can transmorph, is basically. And it's really fun. And the first editions, the first issues are written by G. Willow Wilson. She's well-known too, well-known female author today. So she has some of her other books written, some, literature. Definitely recommend checking out Miss Marvel, one of the most fun comics you can find. All right. Eu vou trazer um também que o Mike me deu. Cuidar para não derrubar, porque esse é grosso, ó. Derrubar no Kevin aqui. I went out of my way. I wanted to give you this one for like 3 years. Angola Janga. Esse cara, o Marcelo de Salete, eu não sei como é que fala o nome dele, esse sobrenome, de Salete, sei lá. Ele tem outras HQs também com essa perspectiva histórica, perspectiva crítica, bem interessante, bem necessária, né? Eu também quero providenciar. Ainda não li, porque é uma jornada, não é uma HQ que você lê um dia, uma sentada ou 2 sentadas, né? É uma HQ grossa. E então quero tomar meu tempo e ler em algum momento, assim, que a gente possa se debruçar com qualidade de atenção, né? Mas dá uma olhada. É sobre Palmares, então, né? Basicamente é sobre Palmares e a luta
Quilombos, right? Dos quilombos, exatamente. Tá? Então, estou ansiosa por essa. Ela é preto e branco dentro, mas os desenhos são muito bonitos. É difícil de ver se vocês estão vendo. Então, essa aqui eu quero esse ano ainda. É assim, tá na lista. Tá na lista para esse ano ainda. We have quite a few of these like graphic novels. I had thought about using Origin of the World. Eu ia usar esse. Eu ia usar esse. Daí depois eu pensei, sabe o que? Esse não é meu? That's mine. Porque eu li também, e eu li antes que você, né? Quando você comprou pro Leia Mulheres, eu peguei e li antes. I had thought you were going to choose the what's this face? Tintin ones. Persepolis? No, Tintin, The Adventures of Tintin. Ai, nem lembrei. Não, mas ainda acho mais significativo. Yeah, I think that's better there. But we have quite a few of those that are in that style. There's also Mouse. I was thinking about using Mouse, but I wanted to present like actual, like what we would people consider comic books and not a graphic novel, which I think fit in different categories too, slightly different categories. Tá, eu acho que a Laura acordou. Deixa eu ver se ela vem aqui. Vamos rapidinho então para a última. Você tem um livro escrito por 2 autores ou mais. Fala rapidinho o seu. I have a book written by 2 people. It's called Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, by William McDonough and Michael Braugert. Não chora, vem cá. And this was given to me by eu já Joe. Vou lá com você, tá bom? Senta aqui. Joe gave this to me a long time ago in his architecture class. What's special about this book is you have an architect and a chemist re-examining how we make factories and build buildings so we can be more ecological, better for the planet, better for the workers, employees, and still be efficient. And they talk about this idea of, we talk about recycling, they talk about upcycling, taking something's first life and making its second life better than its first. And so, for example, if you wanted to, you could boil this book and it would just evaporate into water vapor. And that would be the end of it. And it would do, its second life would be better for the planet than its first life. So that's my choice. I love this book and it's quite useful. Bem interessante, bem diferente, né? Eu vou escolher esse aqui então, que é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, né? Que é escrito tá aqui dentro, peraí. Helena Favillini e Francesca Cavallo, eu acho que é assim. Também é um livro ilustrado, né? Então ele traz, por exemplo, as Irmãs Brontë, né? Ele traz histórias de mulheres revolucionárias em diversos campos, né? Também muito, muito lindo. Eu acho que esse é um livro que você lê assim, em partes, não precisa necessariamente ler todos, mas é um livro fantástico. Então, vamos encerrar. Oi. I have one more honorable mention. Rapidinho, porque a Laura está aqui querendo dormir. Okay. Papai. I have Hamilton here, which became international sensation. Hamilton, written by Lin-Manuel Miranda, and this is the book that brought you that. Ron Cherno's Hamilton. I read this when it came out in high school, when I was in high school. Very fascinating political character in U.S. history. Doesn't get enough credit. Well, now I think he does. Ok, acho que sim. Então tá, gente. Então era isso. Era para ser só uma brincadeira mesmo, ao mesmo tempo que a gente trouxesse vários livros. Alguns são indicações, né, que a gente fala com mais paixão. Outros, assim, é mais só para preencher mesmo a categoria que foi levantada. E é isso. Espero que vocês gostaram. Espero que gostaram também desse formato de fazer bilíngue, né? Muito disso é pura preguiça nossa de estar aqui falando 1 hora e pouco na outra língua, na língua que não é a nossa língua natal, mas também é uma experiência para ver se funciona dessa forma. A gente fica, querendo ou não, a gente fica mais confortável e fala com mais propriedade dos livros, né, que a gente lê. Então era isso, Mike. Quer finalizar alguma coisa? Finaliza aí rapidinho pra gente encerrar o vídeo. Follow me on Instagram, Mike Glidden Fortesky. Oi? Follow me on Instagram. Follow me on Instagram. Click Ok, então sigam o Mike no Instagram.
Então tá bom, gente. Deixa aí um curtir no vídeo só pra gente saber que algumas pessoas passaram aí pra ver. Se quiser comentar, comenta se conhece algum dos livros aí, se deu pra entender o que a gente tava falando aí, se teve graça ou não teve esse vídeo. Comenta o que vocês quiserem, não importa, que a ideia é só ser um jogo, né? Alguma coisinha engraçada pra fazer, pra passar o tempo sobre alguma coisa que a gente gosta muito, que é livros, né? E que a gente sempre tem mais e mais para falar. Não que as pessoas gostem de escutar, muitos gostam, outros nem tanto, mas a gente fala igual, né? Tá bom? Então era isso. Então, muito obrigado. Mike, quer dar um tchau final aí? No, I'm good. Tá bom. Yeah. Então, tchau, gente. Obrigado por assistirem. Quem assistiu em partes, quem assistiu até o final. E quem sabe a gente faça isso mais vezes, com tags mais curtas, né? Essa tag tem 20 perguntas, é muita pergunta. A gente pode achar algumas tags mais curtas e trazer outros livros, né? Que ter a gente tem. É só tirar um tempinho para vir aqui e fazer esse vídeo. Então tá, gente. Tchau. Obrigada. E se inscreve aí. Quem gostar do tipo de conteúdo que de vez em quando eu trago, se inscreve aí, né? Não custa nada. Just click. Like, etc. Yeah. Então tá. Bye, bye.